Shalom, Haverim. Olá, amigos. Nós vamos ver hoje as vogais e semivogais hebraicas. Eu já compartilhei com vocês um pouco das consoantes, embora o nosso curso não tenha esse objetivo de alfabetização, mas sim nós estudarmos as lições, fazermos o estudo dirigido do curso Iniciação ao Hebraico, como falamos na primeira unidade. Em relação a esse tema, eu preparei essa apresentação, vogais e semivogais hebraica. Vamos ver agora, então. Esta Bíblia aqui é a Bíblia mais antiga, completa, escrita em hebraico. Na realidade, é um manuscrito. Ela data de 1.100 anos. Ela foi avaliada, ela foi adquirida por 190 milhões de reais. Ela se trata do Códice, ou Codex S1. Esse nome Códice é justamente a escritura sagrada que recebe esse nome, o manuscrito antigo que recebe esse nome. Então, nós temos três códices famosos. Tem esse aí, que é o mais valioso que foi adquirido. Ele é, como eu falei, a Bíblia completa. Ele tem os 24 livros do Tanar. Tanar, para quem não sabe, é um acróstico das palavras Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é lei, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. Então, temos aqui o acróstico, o Tav, o Nun e o Raf final, sendo as iniciais dessas palavras, Torá, Neviim, Ketuvim. Ela foi escrita, como eu falei, em 1.100 anos atrás. Temos ainda mais dois códices muito antigos, o Códice de Alepo, 930 da Era Comum. Essa expressão Era Comum é a mesma de depois de Cristo. Só que os judeus não falam depois de Cristo, eles falam Era Comum. É a principal referência, esse códice, para a compilação de novas edições autorizadas de textos bíblicos na cultura judaica. Acontece que, quando as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel em 45, houve tumultos na cidade de Alepo, na Síria, e onde esse manuscrito estava guardado, ele foi danificado, de sorte que das 487 páginas originais, apenas 294 sobreviveram. Então, grande parte desse material foi perdido, uma grande perda para a humanidade. E temos também o Códice de Leningrado. Sim, aqui nós temos um exemplar numa página do Códice de Alepo. Se trata do livro de Deuteronômio. Temos também o Códice de Leningrado, que é outro códice muito antigo, muito valioso, datado de 1008 a.C. Ele é escrito em pergaminho, ele é completo e ele serve de base a, a, para a Bíblia hebraica de Kittel, a sigla BHK, que foi editada em 1937, e da Bíblia hebraica Stuttgartense, BHS. São duas edições muito famosas da Bíblia hebraica. Essa aqui, Stuttgartense, ela é de 77. Provavelmente, se vocês forem numa livraria, vocês vão encontrar facilmente essa tradução, essa edição dessa Bíblia hebraica. Ele também serve, o Códice de Leningrado, para modernas traduções da Bíblia e como fonte para que eruditos trabalhem na recuperação de detalhes nas partes faltantes do Códice de Alepo. Então, como eu falei, o Códice de Alepo é a principal referência para a compilação de novas edições. É muito, muito famoso o Códice de Alepo. E eles têm usado o Códice de Leningrado para a recuperação das partes faltantes desse códice. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque, se vocês perceberem, esses três códices, esses três manuscritos, eles têm em comum algo, que seria, voltar aqui à primeira página, vocês percebem que temos consoantes, que nós já vimos, e temos também uns pontinhos, uns tracinhos debaixo ou acima da consoante. Esses pontinhos ou tracinhos se tratam dos nekudot. Nekudot são sinais massoréticos. Foram sinais desenvolvidos por um pessoal chamado de massoreta, os massoretas. O hebraico
antigo, ele não tinha um sistema de vogais escritas. A língua era lida e falada de acordo com a tradição oral passada de geração em geração. Mas já cedo no desenvolvimento da língua, ninguém sabe quando, algumas consoantes eram foram colocadas como indicadores de leitura. São as consoantes Aleph e o Re, foram usadas para indicar a classe das vogais a consoante Iod foi usada para indicar a classe das vogais I, e a consoante Vav indicada para as classes das vogais O e U. Essa informação eu tirei da gramática do Kelly, gramática muito boa que eu sugiro que vocês adquiram. Então, voltando às maçoretas, em hebraico, Ba'ali HaMesorah, são esses judeus escribas que se dedicavam a guardar a tradição. Por isso, Massorá quer dizer tradição. É, então, eles copiavam com muito cuidado os textos e guardavam esses manuscritos. Eles atuaram por volta do ano 500 até o ano 1000 depois de Cristo. Escrito em hebraico antigo, com letra quadrada, os maçoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes. O hebraico não tinha vogais, então inicialmente não tinha vogal nenhuma. Depois foram colocadas aquelas letras, aquelas consoantes que identificavam classe de vogais, como eu falei. Era o Aleph, o Re, o Vav e o Yod. Só que os maçoretas, eles não inventaram propriamente a pontuação. Esses dois sistemas de pontuação já existiam. Um foi inventado na Palestina e o outro na Babilônia. O que os maçoretas fizeram? Eles juntaram os dois, eles padronizaram a pronúncia das palavras do texto, tornando igual para qualquer pessoa que o lesse após a época em que iniciou-se a compilação. Nessa época, o hebraico já não era um idioma falado no cotidiano, há quase um milênio, e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente, conforme a pronúncia original. Por criarem uma base, uma base para a interpretação do texto hebraico, aperfeiçoando os símbolos da escrita, já que até então não havia um sistema definido de regras gramaticais por escrito, os massoretas são considerados também os pais da gramática da língua hebraica atual. Então, eles desempenharam um papel muito importante de compilar, né, essas formas de pontuação que já existiam, que foram inventadas, uma forma na Babilônia e outra na Palestina, como falei, e também desenvolveram aspectos da gramática hebraica. Imagine se vocês fossem ler os dois primeiros versículos da Bíblia dessa maneira aqui, só com consoantes. Era assim que estava na Bíblia, antes dos sinais maçoréticos. Então, eu coloquei aqui a parte, o hebraico sem os sinais maçoréticos, e depois o hebraico com os sinais maçoréticos, que eu vou ler agora para vocês. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Haaretz hayta tohu vavohu, vechoshech al pnei tehom, veruach Elohim meracheft al pnei hamayim. Todos nós conhecemos estes dois versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora fica fácil de você entender com as vogais. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui eu coloquei esse slide para mostrar o trabalho meticuloso dos maçoretas. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Ao final de cada cópia pronta, todas as letras eram contadas e uma letra era estabelecida como letra central de referência. Assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam de estar perfeitamente iguais às do documento original. Então, eles comparavam com o documento original, a cópia com esse documento original. Também eram contadas todas as letras, desde a letra final até a letra central. Então, não somente eles procuravam ver que estava correta, né, a cópia, mas também eles contavam letra por letra. Em caso de discordância, qualquer mínima discordância, todo o trabalho era destruído e uma nova compilação realizada. Agora imagine, cada livro ou parte de livro era um rolo. O maçoreta, né, o escriba, ele estava terminando na última folha e ele percebeu que houve um pequeno erro.
ele era obrigado a destruir todo o trabalho. Eles queimavam em respeito àquela Torá, por ser escritura sagrada, queimava todo aquele material. Então, nós devemos muito a esses escribas a forma, a forma fiel como o texto chegou, um texto tão antigo chegou até os dias de hoje. Então, vamos iniciar agora o nosso assunto, vogais em hebraico, nekudot, chamado nekudot. Eu queria falar para vocês, inicialmente, que vocês não se preocupassem com o nome hebraico da vogal. Muitos gostam de aprender. Por exemplo, kametz, é essa vogal A. Patar, essa vogal A também. Há dois sinais que representam a vogal A. Antigamente havia uma diferença. A diferença está em vogal longa ou breve. No português, nós não temos essa diferenciação de vogal longa ou breve. Eu sei que no italiano tem essa diferenciação ainda, é por isso que você escuta o italiano, quando ele fala, parece que ele está cantando às vezes, né? Porque ele se demora em determinada sílaba, mais do que em outras sílabas, e dá um aspecto como se fosse cantando. No passado, o hebraico era falado dessa maneira, sempre destacando vogal longa e vogal breve, mas hoje em dia não tem mais essa diferenciação. Então, para representar a classe da vogal A, nós temos esses dois sinais, ou esse Tzinho ou esse tracinho aqui. Vocês podem dar o apelido que vocês quiserem. Eu chamo o Kametz de Tzinho de A, porque é um Tzinho, né? Por que de A? Porque vai ter um outro Tzinho que representa a classe da vogal O. Então, eu chamo esse aqui de Tzinho de A. Ou então esse tracinho, ok? Agora, a classe da vogal E. Nós temos essas três aqui. Pode ser o tsere iod, o tsere ou sgol, o segol. Mais uma vez, não se preocupem com essa denominação e também não se preocupem com essa classificação, se é longa ou breve. Isso vai ser muito importante no hebraico bíblico, mas para nós, no hebraico moderno, não é tão importante isso aí. E mais uma vez, no apelido, eu coloquei dois pontinhos com iod, dois pontinhos com iod. Veja que eu sempre estou usando a consoante aleph para colocar junto com a vogal, ok? Faço isso também porque a consoante aleph, como eu falei na aula de consoante, referente a essa consoante, ela não tem som hoje em dia, embora que no passado ela tinha um som gutural. Então, o som dela vai ser o som da vogal que acompanha. Então, nós temos aqui dois pontinhos com iod, apenas dois pontinhos e três pontinhos, todos representando a classe da vogal E. Às vezes é aberto, às vezes é fechado, que seria E, ok? Classe da vogal I, nós temos dois sinais massoréticos. Temos o pontinho com iod, que é chamado em hebraico hirek iod, ou só o pontinho embaixo, que é o hirek. Interessante que no alfabeto latino, né, o nosso I, o pontinho é em cima, mas no hebraico o pontinho é colocado embaixo. É uma maneira de vocês memorizarem. Então, o pontinho embaixo, diferentemente do pontinho em cima, é o I, ok? E temos a classe da vogal O, temos o Holen Vav, que é o Vav com pontinho em cima, somente o Holen, que é apenas o pontinho em cima, ou como eu falei, o Kames Hatuf, que é o Tzinho de O. Vejam que é o mesmo sinal do Kametz, que representa a classe da vogal A, esse mesmo Tzinho aqui. Mas aqui já é representante a classe da vogal O. É um O breve, que, como falei para vocês, não vai ter uma diferenciação. São poucas as palavras da língua hebraica que vão ter esse sinal massorético. Então, a maioria vai ser o Kametz, representando a vogal A, ok? E, finalmente, a classe da vogal U. Nós temos o Shurek, vou voltar aqui, o Shurek, que é o Vav com pontinho no meio, ou Kibbutz, que são os três pontinhos, que eu chamei de três pontinhos de U, mas que vocês também podem chamar de Kibbutz, que é aquele mesmo nome que damos à colônia agrícola israelense, Kibbutz, três pontinhos, ok? Então, vocês olhem depois com calma esses slides para vocês memorizarem e praticarem as vogais. Mas, além das vogais, para complicar um pouquinho mais, vamos ter também o que a gente chama de semivogais, certo? Que não vai ter uma diferenciação muito grande no hebraico moderno. Mas vamos falar um pouco dessas semivogais
Estamos já terminando o nosso vídeo. Temos a primeira semivogal, é o Shivá simples. Shivá são esses dois pontinhos que são colocados debaixo da consoante. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira palavra na Bíblia, que na realidade são duas palavras, considerando o B como preposição, é Bereshit. Vocês podem falar Bereshit ou Breshit, mas geralmente o judeu fala Bereshit, mas não é Bereshit. É bem rápido. Bereshit, Bereshit. Alguns falam, como eu falei, Breshit. Temos também Bri, Brit, aliás, Brit. Uns falam Brit. Tem também a palavra que é aliança. Tem a palavra fruta, que é pri ou peri, ok? Então, esses são os shivás. É o shivá simples. São dois pontinhos que ficam debaixo da consoante. Ele pode ser audível, que é um shivá colocado sobre uma consoante não gutural, no começo de uma palavra ou de uma sílaba, como nesses dois exemplos que está no começo da palavra, ou mudo, que tem a forma idêntica ao shivá audível, mas sua função é totalmente diferente. O shivá mudo se encontra sob uma consoante não gutural que fecha uma sílaba dentro de uma palavra. Exemplo, a palavra Israel. Israel. Então, nós temos aqui um shivá mudo, ok? É só para indicar que fechou a sílaba aqui. Então, nós temos duas sílabas. A primeira sílaba, is, e a outra sílaba, três sílabas. Israel. Depois nós vamos ver uma pequena noção de sílaba. Vamos ver aqui para cada vogal cheia, quer dizer, quando não tem a semivogal, nós temos uma sílaba semelhante ao português, né? Cada sílaba tem que ter uma vogal. Só para vocês saberem, consoantes guturais são Ain, Het, Re, Aleph e às vezes o Resh, ok? Mas também temos os shivás compostos. Esse shivá composto, ele vai estar, a gente chama composto, porque além de ter o shivá, ele vai ter também uma vogal que acompanha. Aqui seria shivá com tracinho, vai acompanhar o patar. Aqui vai acompanhar o shivá, vai acompanhar o sgol, e aqui o shivá vai acompanhar o, o kametz. Eu chamo de aqui shivá com tracinho. Um exemplo seria a palavra ani. Ani. Seria assim um A mais rápido. Você não vai dizer ani, ani, ani. Você não fala com muita força esse A aqui. Então, quando vocês encontrarem o shivá, semelhante também, como eu falei, ao shivá simples, você não vai fazer força ali. Você vai fazer mais rápido, mais átono. Então, ani. Esse aqui, que é o shivá com três pontinhos. Um exemplo, Enosh. Enosh quer dizer homem, humanidade. E esse aqui é o Shivá com Tzinho, mas é o Tzinho de O. Então, que tem um som de O. Então, essa palavra é doença, Holi. Holi é doença, ok? Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, muito importante, não se preocupem em saber pontuar exatamente as palavras. Nem os judeus, eles sabem fazer isso. É muito complexo isso aí. Eu estou passando essa informação para vocês simplesmente para quando vocês encontrarem algo escrito que tenha esse sinal maçorético, saber que é um A. Um A. Aqui vai saber que é o som do A. Aqui é saber que é o som do E. Aqui é saber que é o som do O. Ok? E por último, eu queria dar uma rápida noção para vocês, muito rápida mesmo, da sílaba hebraica. Havia falado já, mas complementando, uma sílaba hebraica sempre inclui somente uma vogal cheia. Mas além dessa vogal cheia que não é semivogal, que não é shivá, nem aquele shivá que acompanha uma daquelas três vogais. Pode também conter uma semivogal, estando essa semivogal, neste caso, sob a consoante que começa a sílaba. O número de sílabas numa palavra é determinado pelo número de vogais cheias presentes, não levando em conta o número de semivogais que possa estar na palavra. Então, vamos ver nosso exemplo aqui, que é a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, né? Ah, Bereshit são duas sílabas. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu... Bereshit. Aqui eu tinha falado aqui, na realidade
são duas sílabas, realmente. Aqui é sem vogal, então tem essa vogal cheia e tem essa outra vogal cheia, ok? Então são apenas duas vogais cheias. Tem essa aqui, os dois pontinhos, que é o tsere, e tem esse hirik yod, que é o pontinho com vav, que é outra vogal cheia. Então são duas sílabas, não importando a semivogal que possa existir. Esta palavra tem duas vogais cheias, portanto tem duas sílabas. Também tem uma semivogal que se encontra sobre a consoante que começa a primeira sílaba. Ok, pessoal, então mais uma vez eu digo para vocês, não se preocupem em decorar os nomes dessas vogais, nem dessas semivogais. Não se preocupe também com essa denominação longa ou breve, apenas para vocês aprenderem o som, quando vocês detectarem, visualizarem o sinal massorético, é saber que som vai ter. E também, muito menos, se preocupem em saber escrever, saber pontuar. A gente realmente não sabe pontuar, como eu falei, o próprio judeu, ele não sabe pontuar exatamente as palavras, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Depois faremos um pequeno exercício em que nós vamos praticar um pouco as consoantes e as vogais antes de retornarmos ao nosso curso de Iniciação ao Hebraico com a segunda lição. Então, bom estudo para vocês.